Oi, gente. Eu espero que esteja tudo bem com vocês. E no vídeo de hoje eu resolvi trazer a leitura de um conto do Edgar Allan Poe, desse livro aqui de contos que eu tenho dele. Ali tem outros contos, uma mini pilha de livros que eu tenho dele. Mas eu vou falar o meu favorito, eu vou ler o meu favorito, que é A Máscara da Morte Vermelha. E eu espero muito que vocês gostem. E eu queria falar antes também que o Edgar Allan Poe é meu autor favorito, junto com a Agatha Christie, caso vocês conheçam. Enfim. Enquanto a morte rubra dizima o povo, o príncipe encastela-se em uma de suas propriedades, inviolável construção, onde a peste jamais poderia adentrar, blindando sua fortaleza das emanações da terrível epidemia, promove festas, bailes e todo tipo de diversão. E lá permaneceria enquanto o mundo não anunciasse o fim do perigo. Num desses bailes, no entanto, uma presença chama a atenção de todos aqueles que se julgam invulneráveis. Por muito tempo, a morte vermelha devastara o país. Nenhuma pestilência de outrora havia sido tão fatal ou tão terrível. O sangue era seu avatar e seu selo, a vermelhidão e o horror do sangue. As dores eram agudas, as tonturas repentinas e os poros sangravam sem parar, levando por fim à decomposição. As manchas escarlates sobre o corpo, em particular no rosto da vítima, eram o estigma da peste, que a privava da solidariedade e da compaixão de seus semelhantes. Em meia hora, a doença tomava conta, progredia e levava sua vítima ao fim. Mas o príncipe próspero era feliz, destemido e sagaz. Quando seus domínios haviam perdido já metade de sua população, convocou a presença de 1000 amigos sãos e destemidos dentre os cavalheiros e as damas de sua corte, e, com eles, isolou-se em uma das abadias fortificadas de seu castelo. A estrutura era ampla e magnificente, fruto do gosto excêntrico e ao gosto do próprio príncipe. Uma muralha forte e alta a cercava com seus portões de ferro. Os cortesãos, ao entrarem, trouxeram consigo fornalhas e martelos para soldar os portões. Decidiram que não haveria nenhuma forma de ingresso do desespero lá de fora, nem de escape do frenesi de lá de dentro. Gente, se fizer algum barulho assim, desculpa, porque eu tenho que tirar o microfone de onde ele tá apoiado para mudar a página e dar gatilho a mais para vocês relaxarem, dormirem, etc. A abadia havia sido amplamente abastecida. Com tantas precauções, os membros da corte desafiaram facilmente o risco de contaminação. O mundo lá fora que cuidasse de si mesmo. Naquele momento, era tolice sofrer por ele ou se angustiar. O príncipe havia providenciado tudo o que seria necessário para que a estadia lá fosse prazerosa. Havia bufões, improvisadores, bailarinas, músicos. Havia beleza e havia vinho. Tudo isso podia ser encontrado do lado de dentro, assim como segurança. Lá fora só havia a morte vermelha. Depois de 5 ou 6 meses de reclusão, e enquanto a doença se espalhava impiedosa do lado de fora, o príncipe próspero decidiu entreter os milhares de amigos com um baile de máscaras da mais incomum magnificência. Ah, que cenas voluptuosas as daquele baile de máscaras! Mas, antes, permitam-me contar sobre os salões onde ele aconteceu.
Era uma série imperial de 7 salões, um palácio majestoso. Na maioria dos palácios, contudo, esses salões providenciavam uma vista ampla e direta. As portas dobráveis deslizavam para perto das paredes de qualquer lado, para que a vista daquele lugar não tivesse como ser impedida. Aqui a história era diferente, o que já era esperado dado o amor do duque por tudo que é bizarro. Os salões estavam tão irregularmente dispostos que só era possível ver um de cada vez. Havia uma curva íngreme a cada 20 ou 30 metros, e a cada virada uma nova perspectiva. À direita e à esquerda, no meio de cada parede, uma janela gótica alta e estreita contemplava um corredor fechado que seguia as sinuosidades do conjunto. As janelas eram guarnecidas de vitrais cuja cor variava de acordo com a cor que prevalecia na decoração do salão para o qual se abriam. O salão da extremidade leste, por exemplo, fora decorado em azul, e assim também deveriam ser os vitrais. Toda a decoração e a tapeçaria do segundo salão eram púrpura, e assim também as vidraças. O terceiro era inteiramente verde, e igualmente eram os batentes das janelas. O quarto era mobiliado e iluminado com tons de laranja, o quinto em branco, e o sexto em violeta. O sétimo salão era envolto em cortinas de veludo preto que pendiam desde o teto e deslizavam pelas paredes, caindo em dobras pesadas sobre um tapete do mesmo material e cor. Mas apenas nesse salão as cores das janelas não correspondiam às da decoração. As vidraças lá eram vermelho escarlate, cor de sangue. Em nenhum dos 7 salões havia nenhuma lamparina ou candelabro entre a profusão de ornamentos dourados espalhados por todos os lados ou que pendiam do teto. Nenhuma luz emanava das lâmpadas ou de velas em qualquer um dos salões. Mas nos corredores que os acompanhavam, havia, em frente de cada janela, um pesado tripé, sustentando o braseiro incandescente, que projetava seus raios através dos vidros coloridos, iluminando intensamente o cômodo. Assim, se formavam várias aparições exóticas e fantásticas. Porém, no aposento oeste, ou salão negro, o efeito do clarão sobre as cortinas negras, através das vidraças cor de sangue, era tão macabro e dava uma aparência tão estranha às fisionomias dos que entravam, que pouquíssimos realmente tinham coragem suficiente de ultrapassar a entrada. Havia, nesse mesmo aposento, ainda encostado na parede oeste, um gigantesco relógio de ébano. Seu pêndulo ia de um lado ao outro no tic-tac lento, produzindo um som surdo, pesado e monótono. Quando o ponteiro dos minutos já havia dado uma volta completa e a próxima hora já ia ser anunciada, vinha dos pulmões agudos do relógio um som claro, alto e profundo, extraordinariamente musical, mas vibrando um tom e ênfase tão peculiares que, a cada hora completa, os músicos da orquestra eram obrigados a fazer uma pausa momentânea em sua apresentação para ouvir aquele som. Os que dançavam eram obrigados a parar e um ar de desconcerto tomava toda a alegre companhia. Enquanto os carrilhões do relógio ainda soavam, observava-se que os mais afoitos empalideciam, enquanto os mais velhos e calmos passavam as mãos na testa como se estivessem no meio de algum devaneio ou meditação. Quando o barulho cessava completamente, um riso leve tomava conta do recinto. Os músicos se entreolhavam e riam de seu próprio nervosismo ou tolice, prometendo um ao outro, baixinho, que o próximo ecoar do relógio não lhes causaria o mesmo efeito. Mas, depois de 60 minutos, que são 3.600 segundos do tempo que voa, o relógio tocava novamente, acompanhado do mesmo desconcerto, do mesmo tremor e da mesma meditação de antes. Mas, apesar de tudo, a festa seguia alegre e suntuosa. Os gostos do Duque eram peculiares. Ele tinha muito bom gosto para cores e efeitos. Desprezava as decorações de moda.
Seus projetos eram audazes e grandiosos e seus conceitos reluziam com bárbaro esplendor. Há quem o acharia louco, mas seus seguidores sabiam que não era. Era necessário ouvi-lo, vê-lo e tocá-lo para ter certeza de que seu juízo era perfeito. Ele mesmo havia comandado a caprichosa decoração dos 7 salões para a ocasião dessa grande festa. As fantasias tinham sido escolhidas segundo a sua orientação e eram sem dúvidas grotescas. Havia muito brilho, esplendor, coisas chamativas e espectrais, muito do que, desde então, pode-se ver em Hernani. Havia figuras humanas arabescas com membros e adornos desproporcionais. Havia delírios extravagantes como somente um louco criaria. Havia muito de belo, muito de atrevimento, muito de bizarrice, um pouco do terrível e não pouco de coisas que poderiam causar repugnância. Para lá e para cá, nas 7 salas, uma multidão de sonhos se movimentava, e esses sonhos se contorciam por todos os lados, assumindo o matiz dos salões, e fazendo a música intensa da orquestra parecer um eco de seus passos. Mas, logo o relógio de ébano, que ficava no salão aveludado, badalava. Então, por um momento, tudo parava e tudo silenciava, a não ser pelo som do relógio. Os sonhos permaneciam congelados onde estavam, mas os ecos do carrilhão desvaneciam após terem durado apenas um instante. E um riso leve, meio reprimido, ecoava depois que o som morria. E logo depois a música começava novamente. Os sonhos reviviam, rodopiavam de lá para cá, alegres mais do que nunca, assumindo os matizes dos ares vitrais. Mas a câmara, mais a oeste de todas as 7, nenhum mascarado se aventurava, pois a noite já avançava e lá os vitrais refletiam a luz de um vermelho ainda mais sanguíneo, e a escuridão dos cortinados horrorizava, e aqueles que chegassem a pisar nos tapetes negros ouviriam o som abafado do relógio de ébano, e o ouviriam mais solenemente enfático do que qualquer som que alcançava os ouvidos daqueles que se deleitavam na alegria dos demais salões. Havia muita gente nesses outros aposentos, e neles o coração da vida batia fervorosamente. E a festa continuou, rodopiante, até o relógio soar meia-noite. Então a música parou, como já disse antes, e os que dançavam pararam também. E assim como em todas as outras vezes, uma atmosfera desconfortável imobilizou todas as coisas. Mas, dessa vez, o relógio faria 12 badaladas, e por isso aconteceu talvez que o maior número de pensamentos e mais demorados se inserissem nas meditações daqueles que meditavam. E assim também, antes que o último som da última badalada se tornasse silêncio, muitos dos convivos perceberam a presença de uma figura mascarada que, até então, não havia atraído a atenção de ninguém. Os rumores sobre a presença desse indivíduo disseminou-se aos sussurros pelos salões. Enfim, surgiu em toda a comitiva um burburinho, ou murmúrio, expressando desaprovação e surpresa, e depois, finalmente, terror, horror e aversão. Em uma reunião de fantasmas como esta que estou pintando, pode-se imaginar que nenhuma aparição normal teria causado tal sensação. A verdade é que quase não havia limites impostos àquele baile de máscaras, mas o novo mascarado conseguiu encontrá-los e ultrapassar o próprio Herodes, excedendo os limites quase ilimitados do decoro do príncipe. Há fibras nos corações dos mais indiferentes que não podem ser tocadas sem despertar emoção. Até mesmo nos totalmente insensíveis, para quem a vida e a morte são brinquedos similares, há coisas que não admitem brincadeira. Todos pareciam agora sentir que não havia espirituosidade nem propriedade nos trajes e na conduta daquele estranho.
Era uma figura alta e esquelética, envolta da cabeça aos pés com a mortalha do túmulo. A máscara que lhe ocultava o rosto imitava com tanta perfeição a rigidez do semblante de um cadáver que até mesmo o melhor dos exames teria tido dificuldade em perceber o engano. E, no entanto, tudo isso deveria ser suportado, se não aprovado, pelos presentes. O mascarado tinha ido longe demais ao fantasiar-se de morte vermelha. Suas vestes estavam encharcadas de sangue, e a testa ampla, assim como todos os traços de seu rosto, estavam borrifados com horríveis manchas escarlate. Quando os olhos do príncipe avistaram essa figura fantasmagórica, que, como que para melhor representar seu personagem, caminhava entre os dançarinos devagar e solenemente, ele foi tomado por convulsões, a princípio estremecendo de horror e asco, mas depois enrubescendo de raiva. — Quem se atreve? Perguntou com voz rouca aos cortesãos que o cercavam. — Quem ousa nos insultar com essa brincadeira tão agressiva? Agarre-no e arranque-lhe a máscara, para sabermos quem teremos de enforcar ao amanhecer. Quando proferiu essas palavras, o príncipe Próspero estava no salão leste ou azul. Elas ecoaram pelos 7 salões, em alto e bom som, porque o príncipe era um homem destemido e robusto, e a música havia parado com o aceno de sua mão. O príncipe estava no salão azul, rodeado por um grupo de cortesãos empalidecidos. Em um primeiro momento, enquanto ele falava, houve um pequeno movimento do grupo demonstrando a intenção de ir em direção ao intruso, que, naquele momento, também estava ao alcance das mãos, e agora, com passos determinados e imponentes, aproximava-se do príncipe. Mas com toda a sensação inominável que a figura mascarada havia causado no ânimo de todos, ninguém se atreveu a agarrá-lo. De modo que, desimpedido, ele passou a 1 metro do príncipe, enquanto os cortesãos, como que por impulso, se afastavam do centro do salão e se encolhiam contra as paredes. Ele continuou em seu caminho. Sem interrupção, com o mesmo passo solene e medido que havia chamado a atenção desde o início, do salão azul para o roxo, do roxo para o verde, do verde para o laranja, e daí até o branco e até mesmo ao violeta, antes que qualquer movimento fosse feito para detê-la. Foi então que o príncipe Próspero, tomado pela raiva e com vergonha de sua covardia momentânea, correu pelos 6 salões, sem que ninguém o seguisse, dado o terror que havia tomado conta de todos. Brandia no ar uma adaga desembainhada e se aproximou em rápida impetuosidade a 3 ou 4 passos da figura que se retirava, que, tendo chegado à extremidade do quarto de veludo, virou-se de súbito e confrontou o príncipe. Ouviu-se um grito agudo e a adaga caiu no chão, brilhando no tapete preto, o mesmo sobre o qual caiu, morto, instantes depois, o príncipe Próspero. Reunindo uma coragem súbita, dado o desespero do momento, um grupo de mascarados entrou correndo no salão negro, e agarrando o mascarado, cuja figura alta permanecia ereta e imóvel à sombra do relógio de ébano, gritaram com horror inexprimível ao perceberem que as vestes e a máscara cadavérica que haviam agarrado de forma tão violenta e agressiva não continham nenhuma forma humana tangível. Só então reconheceram a presença da Morte Vermelha. Ela havia vindo como um ladrão na calada da noite. 1 a 1, os cortesãos tombaram nas paredes borrifadas de sangue dos salões da folia e morreram, cada um com o mesmo semblante de desespero com que haviam tombado. E o relógio de ébano parou de bater com o coração do último dos foliões, e as chamas das lamparinas se apagaram, e a escuridão, a ruína e a morte vermelha estenderam seu domínio sobre tudo. Gente, eu espero que vocês tenham gostado desse conto. É o meu favorito do Edgar Allan Poe. E eu queria só concluir falando que o meu fascínio em relação a ele sempre esteve relacionado
a forma diferente e apaixonante e encantadora que ele escrevia, que ele conseguia misturar esse sombrio, esse terror, com sempre uma moral por trás, alguma reflexão filosófica, e isso sempre me fascinou nele. E eu espero muito que vocês tenham gostado. Beijos.